Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães. O Banco Estatal está no centro das atenções. Por conta da pandemia de coronavírus, a Caixa Econômica Federal liderou o maior movimento de inclusão digital e financeiro do Brasil com o pagamento do auxílio emergencial para a população carente. Senhor Pedro Guimarães, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. Eu gostaria de começar o programa falando justamente dessa inclusão digital, principalmente agora com o novo sistema de pagamentos que o Banco Central está implantando no país, o Pix. De que forma o auxílio emergencial e o Pix têm aí um complemento? Tiago, muito obrigado pela pergunta. Nós realizamos uma inclusão de quase 35 milhões de brasileiros. O que significa isso, essa inclusão digital? Estas pessoas não tinham conta em nenhum banco antes e receberam uma conta. Quantos milhões de pessoas? 35 milhões. De graça e que continuará valendo após a pandemia. E como é que funciona isso? Nós depositamos para todas as pessoas do auxílio numa conta digital, com exceção do Bolsa Família. São 19 milhões de pessoas do Bolsa Família que receberam sempre indo às agências do banco, normalmente. Para os outros 48 milhões de brasileiros, nós realizávamos um depósito digital e, ao redor de 30 dias depois, essas pessoas poderiam sacar no banco, ou no ATM, ou fazer uma transferência. Logo, durante esses 30 dias, elas poderiam realizar compras pela internet. E isto fez um ponto muito importante que foi, elas tinham as contas no banco e as utilizaram. Então, é mais do que uma inclusão, é uma utilização desse meio digital e de uma conta em banco. Presidente, a gente está falando do auxílio emergencial e os números, eles chamam muita atenção, né? 66 milhões de pessoas beneficiadas, 250 bilhões transitando nesse processo para ajudar as pessoas. Como é que foi para a Caixa, de repente, diante de uma pandemia, criar e gerenciar todo esse processo do programa? Alessandro, muito obrigado pela pergunta. Já chegou em 67,7 e como tem reavaliações, deveremos chegar a 68 milhões só para o auxílio. Lembrando que nós pagamos também mais 60 milhões de pessoas para o FGTS e 10 milhões de pessoas para o BEM, que é o Plano de Manutenção de Emprego. Então, CPFs únicos, a Caixa pagou mais de 120 milhões de brasileiros durante a pandemia, ou seja, 8 entre cada 10 adultos no Brasil receberam um pagamento e, basicamente, isso é muito importante, pelo nosso banco digital, pelo Caixa Tem. Por quê? 100% dos pagamentos do FGTS também foram realizados via um depósito numa conta digital. Então, um ponto muito importante da sua pergunta é, quando aconteceu o começo da discussão do pagamento, nós tivemos 3 dias para lançar o aplicativo do auxílio emergencial e no primeiro dia de funcionamento, nós cadastramos 42 milhões de pessoas. Para reforçar, em um dia, a Caixa cadastrou 42 milhões de brasileiros para receber o auxílio. 3 dias depois, a gente já tinha pago mais de 3 milhões. Então, o começo foi muito intenso, em especial porque nós não tínhamos uma base de dados. 37 milhões de brasileiros nunca estiveram em nenhuma base de dados do governo. E a gente teve que fazer um pagamento muito rápido. Vocês vão lembrar muito bem, em abril foi o ápice, porque você tinha uma questão de não saber até onde a doença iria, que é uma doença gravíssima, mas naquele momento a gente não sabia nada, ou pouco, e um desespero totalmente entendível, porque as pessoas não tinham dinheiro. E nós pagamos em 15 dias 50 milhões de pessoas. A consequência disso foi, em abril, nós tivemos filas, nós começamos a resolver as filas utilizando o aplicativo. Instabilidades também, né? Fila, instabilidade, porque, de novo, em 15 dias, a gente teve que pagar, e pagou 50 milhões de pessoas,
Sendo que desses 50 milhões de pessoas, 37 milhões a gente não conhecia. Como é que essas filas foram reduzidas? Nós organizamos por mês de nascimento. E aí ficou muito mais fácil. Eu nasci em março. Se eu fosse receber, que obviamente eu não recebi, e eu estivesse chegando para aqueles que receberam, que nasceram em fevereiro, eu não podia ficar na fila. Quando nós organizamos dessa maneira, reduziu muito. E outro ponto é que em abril, todo mundo ia nas agências. As pessoas que tinham realizado o cadastramento, e no final, 2 semanas depois, 109 milhões de adultos no Brasil se cadastraram. Então esse é um dado importante. 67 milhões foram aprovadas e 42 milhões não foram, mas 109 milhões, 7 entre cada 10 adultos no Brasil se cadastraram para receber o auxílio. E o aplicativo funcionou sem erro. O que efetivamente teve mais complexidade foi o de pagamento, que é o Caixa Tem, porque nós chegamos a pagar 90 milhões de pessoas todos os meses. Por quê? Eram os 67 milhões do auxílio, mais 20 milhões de pessoas no FGTS, porque são 60 em 3 meses, e mais 10 milhões no benefício de emprego. E tudo isso todo mês. São números grandiosos e sempre uma das principais coisas que sempre se falou sobre o auxílio emergencial é a identificação de milhões de brasileiros. Que tipo de informação que a gente passou a ter, tanto a Caixa como o governo federal, que tipo de informação que a gente passou a ter desses brasileiros que eram invisíveis? Tiago, o que nós entendemos é que a partir de agora, após a pandemia, todos os programas sociais deverão ser pagos por esse aplicativo, que é um banco digital, que é muito importante pelo seguinte: a Caixa está em todos os municípios, com exceção de 6. 5.564 municípios no Brasil. Mas em muitos desses, por lotéricas ou correspondentes, não por agências. E a gente paga o Bolsa Família, por exemplo. O que acontece? Uma pessoa mora numa cidade distante, que não tem agência da Caixa, esqueceu a senha para poder fazer o saque do Bolsa Família, aí não pode fazer na lotérica, e tem que ir a uma agência. Estas pessoas, muitas vezes, gastam 10% a 20% do seu benefício no transporte. Com o aplicativo, não vai precisar gastar, porque ela vai poder comprar carne no açougue, comprar o arroz ou o feijão na sua cidade. Então, eu diria o seguinte: primeiro grande ponto, nós aprendemos toda a maneira de consumo dessas pessoas para poder ajudá-los e direcionar para onde for melhor para essas pessoas. Porque vocês sabem de que forma essas pessoas estão gastando aqueles recursos. E mais do que isso, vamos lembrar, eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo, estou há 2 anos com muito orgulho na Caixa Econômica Federal em Brasília. Mas essa não é a realidade do Brasil. Acabei de voltar do interior de Alagoas, não é nem em Arapiraca, que é a segunda maior cidade, mas em São Sebastião, que são menos de 20 mil habitantes. E eu ainda vi lá o seu Aristeu, com 75 anos, 7 filhos, e que o dia inteiro ainda está descascando mandioca, etc., trabalhando 10 horas por dia. Este é o cliente da Caixa e é o cliente do auxílio emergencial. Descascando o aipim, né, como eles falam lá, Exatamente. E eles ainda têm acesso à internet, ao celular, eles conseguem fazer todo esse procedimento? Perfeito. E ele não precisa ir na agência da Caixa, ele, a esposa, 7 filhos, e tem macaxeira também, né? Na verdade, é porque... Cada um fala. É porque um é o que você pode cozinhar, o outro fica... Mas, de qualquer maneira, é você entender a realidade. E você entender que, apesar da Caixa ser gigantesca, ter o maior resultado numérico de todos os tempos, nós conseguimos chegar a essa população e ajudá-los de uma maneira que eles nunca foram ajudados. Porque, apesar de nós termos 25 mil pontos de venda entre agências, lotéricos e correspondentes, o banco digital ajudou exatamente aos mais humildes, que tinham maior problema. Então, de maneira objetiva, nós estamos aprendendo aonde que a gente pode ser mais eficiente,
que produtos que nós poderemos oferecer e após a pandemia, já antecipando, nós vamos oferecer um programa de microcrédito, ou seja, os seus aristeus vão poder pegar dinheiro emprestado sem ter que pagar 20% ao mês, que é o que eles teriam que pagar para financeiras. Isso eu acho que é uma coisa importante. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. O senhor falou de um tema muito interessante, que é o caso do seu Aristeu, né? Você não mudou apenas um processo de atendimento, você mudou a vida do seu Aristeu. Agora, um programa tão grande, né? Tão grandioso como esse, que envolve bilhões de reais e milhões de pessoas, a gente percebe que ele não está isento de fraudes, né? Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União aponta aí que pelo menos 4 bilhões de reais teriam sido desviados por meio do programa, não de pessoas que estavam buscando de forma ilegal ter o auxílio. Como é que a Caixa fez para enfrentar esse problema de frente? Existem 2 tipos de fraudes. A fraude operacional, do ponto de vista da pessoa que cria um ID falso, ou seja, pego o meu número de CPF e se cadastrou antes de mim. Como nós realizamos esse pagamento via digital, só 30 dias depois, muitas vezes, a gente descobria que a pessoa que se fez passar pelo Pedro não era o Pedro. Quando as pessoas iam lá para receber o auxílio e já tinha sido sacado. Então, esse é um tipo de fraude que aconteceu, foi grave, com um percentual muito baixo, mas em cima de 250 bilhões. Está falando de quanto? A menos de 0,01%. É muito baixo, mas é inaceitável. Segundo a CGU, você chega a 4 bi, né? É porque esse é um outro dado. O segundo dado são de pessoas que muitas vezes não deveriam, não poderiam, porque a lei ela é muito extensa. Então, na verdade, quando você analisa o auxílio extensão, você reduz mais de 3 milhões de pessoas daquela base inicial. Então, o que acontece? Esse segundo auxílio, auxílio extensão, não será pago para 67 milhões de pessoas. Por quê? Uma série de pessoas que tinham recebido no primeiro foram retiradas. Por quê? Não é que essas pessoas tinham recebido indevidamente. É que quando você chega e faz uma série de filtros, uma questão, por exemplo, de pessoas que estão na cadeia e não estão trabalhando durante o dia. Então, isso, na verdade, quem faz é a DataPrev com o Ministério da Cidadania. Então, esta parte é direcionada para a análise do que a gente chama das pessoas que podem receber. Cabe à Caixa Econômica Federal 2 coisas. Fazer o cadastramento, que nós fizemos de 109 milhões de pessoas, e quando nós recebemos a base das pessoas aprovadas para receber, pagá-las. Então, são 2 pontos diferentes. No caso da fraude operacional, ela é muito pequena, mas existiu. E é inaceitável. E isso eu quero só reforçar, agradecer o espaço de vocês, porque muitas vezes a gente utiliza uma ideia meio romântica para os hackers. Só que o que acontece? Como a gente viaja o Brasil inteiro o tempo inteiro, uma pessoa, quando tem uma fraude, aquele que realmente deveria receber vai demorar 1 mês para receber. Todos vão receber. Mas a questão é o seguinte, até que a gente valide, para não ter dúvida que foi uma fraude, e não uma pseudo-fraude, você demora no mínimo 2, 3 semanas. Eu queria saber exatamente isso que o senhor estava explicando aí. Quem foi vítima dessa fraude? Teve o dinheiro ressarcido depois? Todos. O que acontece é que alguns tinham dado os seus dados para outra pessoa pegar. E aí a gente consegue descobrir por quê. Porque esta movimentação eletrônica, ela tem um histórico. Foi assim que a Polícia Federal conseguiu prender vários. Porque o que acontece? Então, por exemplo, Pedro, eu nasci em março. Eu recebi a minha conta de depósito, minha conta digital, recebi um depósito e tinha 30 dias para gastar. Normalmente, quando é fraude, a pessoa faz um pagamento de boleto no mesmo dia ou 2 dias depois. Mas a gente tem que boleto foi pago, tem que banco recebeu. Então, você rastreia, na verdade, a Polícia Federal. E foram pegas
Algumas quadrilhas já devolveram para a União. Inclusive foi no Rio de Janeiro, traficantes conseguiram se cadastrar, foi R$18 mil que eles levaram, né? Os detalhes, o que eu posso dizer é que fraudaram, né? Quando a gente foi muito forte contra as fraudes, vieram para cima de mim e da minha família. Então eu tive uns Você chegou a ser ameaçado? Sim. Eu e, em especial, os meus filhos. E houve consequências para isso. Mas é muito importante que isso tenha uma luta clara. Porque é inaceitável que, no momento da pandemia, as pessoas mais humildes demorem a receber, porque algumas pessoas incorretas pegaram o dinheiro antes. Mas, de novo, do ponto de vista operacional, a fraude foi muito pequena, hoje tende a 0, mas exatamente no começo do pagamento, quando nós estávamos ainda aprendendo, porque foi tudo muito rápido, houve uma semana de concentração de fraudes lá no começo de maio. Só que essa concentração de fraudes, o que aconteceu? Como tinha normalmente 30 dias para as pessoas sacarem, a gente só descobriu no começo de junho. Então, essa foi a janela. O que as pessoas acabam comentando nas ruas é que, às vezes, pessoas que não necessitam dos recursos do auxílio emergencial acabam sendo elegíveis, né? Acabam preenchendo os requisitos ali e recebendo o auxílio. O sistema, por ser todo digitalizado, ele facilita, de alguma forma, a Caixa, o governo, a rastrear esse tipo de recebimento indevido? Como você não pode ir contra a lei. De novo, nós recebemos o cadastramento, é analisado pelo Ministério da Cidadania e a Dataprev. Mas, como eu falei, 109 milhões de pessoas se cadastraram. 42 milhões de brasileiros foram negados. Então, acho que uma primeira pergunta é: não acho razoável que 109 milhões de pessoas realmente... E são adultos, né? A gente tira as crianças, nós temos 220 milhões de habitantes no país. Vai ser 8. Quase todos os adultos se cadastraram. 70% dos adultos se cadastraram. Então, o primeiro ponto na verdade, não foi uma coisa que aconteceu esparsamente. 42 milhões de brasileiros se cadastraram sem ter o benefício. Agora, o que acontece? A lei, no começo, ela tinha esses espaços. Já nesse segundo pagamento, o Ministério da Cidadania realizou limites de renda, ou seja, você tem o imposto de renda e tem um valor, que eu não vou me lembrar exatamente, não sei se era 300 mil reais, aonde é o máximo que você pode ter de renda ou de benefício, na verdade, de patrimônio. Acima disso você não tem. Então, foi melhorando. O que aconteceu é o seguinte, de novo, nós começamos a pagar o auxílio em 4 dias. A verdade é que o dinheiro precisava chegar naquele momento, né? E era um momento, como você falou, que tinha não só a necessidade financeira, mas a questão da saúde. E o que a gente também teve que fazer? No começo, dadas as aglomerações, a gente também teve que criar um momento onde a gente minimizasse as aglomerações. Então, foi um equilíbrio entre pagar o mais rápido possível, evitando as aglomerações. Agora, presidente, em relação a esse projeto do programa do auxílio emergencial, a gente viu que as pessoas foram se aproveitando. O senhor acredita que foi uma falha do sistema ou eles tinham essa capacidade mesmo, quando a gente fala de hackers, eles estão com uma tecnologia muito avançada? Não, na verdade, é muito importante a sua pergunta. A falha mesmo foi o seguinte: nós estamos falando de pessoas bem humildes. Então, a nossa preocupação no começo era ter o maior número possível de pessoas cadastradas. E, de novo, no primeiro dia, 42 milhões de brasileiros se cadastraram. E em 3 dias nós já estávamos pagando uma boa parte deles. Então, só que o que acontecia? As pessoas mais humildes, muitas vezes, não têm celular. Então... Ou quando tem um celular muito simples, né? Exatamente. Aonde que veio a fraude? A gente permitiu mais de uma pessoa por celular. Porque se nós não permitíssemos, nós não teríamos pago 67 milhões de pessoas naquela velocidade. Aí é que aconteceu alguns problemas, em especial as pessoas mais humildes, que muitas vezes deram o CPF delas e alguém
não muito correto, utilizou esse CPF para realizar o cadastramento para essas pessoas. Quando, normalmente, o filho ou a filha foi cadastrar o pai, viu que não tinha mais o benefício. Então, nós realizamos uma série de melhorias, mas, de novo, a maior questão foi pelo celular. Porque se a pessoa fosse na agência, fraude zero. Mas você imagina 67 milhões de pessoas, naquele momento, em abril, indo às agências e realizando o cadastro. Bom, a gente vai fazer uma rápida parada para o intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre o novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, o Pix. Continue com a gente. De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães. Presidente, vamos começar esse bloco falando justamente sobre os recursos que a Caixa liberou aí para micro e pequenas empresas. 20 bilhões de reais, 168 mil beneficiados, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da liberação desses recursos. Alessandro, muito importante a sua pergunta. A Caixa antes privilegiava grandes empresas. Esses 20 bilhões de reais estavam, por exemplo, emprestados para 3 empresas. Volume. Agora nós temos 168 mil empresas. Mais de 2 milhões de beneficiados, direto ou indiretamente. Então, é uma mudança de foco. E há uma taxa, 3% ao ano, ao redor de 3%, que nunca aconteceu. Normalmente, essas empresas, quando tomavam empréstimo, tomavam a 3% ao mês. E viajando pelo Brasil, nós já fizemos 75 fins de semana pelo Brasil, o que acontece? Nós temos visitado as empresas que tomaram esse empréstimo e a grande maioria está até expandindo operações, ou seja, utilizando esse dinheiro para expandir. São lojas de ferragens pelo Brasil inteiro. Então, o primeiro ponto, o foco da Caixa é na pessoa mais humilde e na menor empresa, na pequena empresa. Então, 20 bilhões de reais e continuamos a emprestar. Segundo ponto muito importante, pelo Brasil inteiro. De novo, nós não nos restringimos a Rio, São Paulo e Brasília. Pelo contrário, é mais importante para a gente estar no interior, como Arapiraca, Pacaraima, Brasileia, no Acre, fronteira com a Bolívia, porque lá os outros bancos não estão ou estão de uma maneira mais esparsa. Rio, São Paulo e Brasília não falta banco. Agora, nestas cidades do interior, normalmente a Caixa ou ela é única ou ela é muito relevante. Então, de uma maneira objetiva, nós fizemos isso em vários programas, vamos continuar a fazer e é uma diretriz do governo e minha. Senhor Pedro, eu gostaria de retomar o assunto do Pix, né, o sistema de pagamento que está sendo implantado no país pelo Banco Central. A gente sabe que cada cliente vai ter que fazer o cadastro do Pix no aplicativo de cada instituição financeira. Como que está funcionando isso na Caixa? E depois as transações, como que elas vão ser processadas? Está muito bem na Caixa. Nós, inclusive, temos recebido adesão muito grande exatamente desses clientes que nós ganhamos do Caixa Tem. Ou seja, as pessoas já estão entrando no aplicativo e fazendo o cadastramento. Mais da metade dos 67 milhões de brasileiros, na verdade, os 48, é muito número. São 19 milhões no Bolsa Família. Estes, até hoje, nós não incluímos no Caixa Tem, ou seja... Mas pretendem? Sim, mas é uma conversa, porque o Ministério nunca vamos entrar de uma maneira que possa desorganizar. Existe, ao redor de metade deles já tem conta na Caixa. A grande sensibilidade é com a outra metade, ao redor de 10 milhões que não tem conta em banco nenhum e tem que ser com calma. Mas assim, os 19 milhões do Bolsa Família sempre receberam nas agências sacando normalmente. Dos outros 48 milhões que receberam via o depósito na conta digital, no Caixa Tem, no Banco Digital, o que acontece? Metade já está utilizando, consumindo
nesses 30 dias que eles têm de espaço. E isso era uma coisa que não acontecia antes da pandemia. Então, nós não só realizamos a bancarização, mas, por exemplo, o próprio sistema de pagamento, o Pix, vai ser utilizado pelo Caixa Tem. É um banco só, a Caixa Econômica Federal, mas nós conseguimos identificar que várias dessas pessoas, a gente já tem um número, não posso falar agora, mas é um número muito relevante, que já aderiram, exatamente clientes novos. É um sistema simples? O senhor acha que é um sistema que vai massificar mesmo no país? Sim, é um sistema simples, é um sistema que vai na direção do Banco Central, do Roberto, presidente Roberto, meu amigo há muito tempo, e que exatamente é uma ideia inteligente, é algo que vai reduzir custos, em especial para as pessoas mais humildes, porque normalmente são essas que não têm os pacotes dos bancos que acabam reduzindo tarifas. E, no caso da Caixa Econômica Federal, clientes que ou nós já tínhamos ou nós bancarizamos agora. Então, objetivamente, é um meio de pagamento, um sistema de pagamento inteligente, eficaz e que veio para ficar. A gente, buscando dados aqui, eu acho interessante que só ontem o Banco Central divulgou que quase 4 milhões de pessoas já se cadastraram, já baixaram o aplicativo, enfim. Eu queria saber do senhor a experiência que vocês tiveram com o auxílio emergencial, de ter que criar uma coisa a toque de caixa. Como é que a Caixa está se preparando para receber a questão do Pix? A gente está muito bem e, de fato, também importante para a população, para os seus ouvintes, cada pessoa pode se cadastrar em 4 bancos. Então, esses números, eu não sei se são os números de CPFs ou números que foram baixados nos bancos. Então, assim, você pode ter, se eu tenho conta em 4 bancos, eu posso fazer a chave do Pix em cada um desses 4 bancos. Não significa que você só pode fazer em um banco. Isso é um ponto muito importante. Tem que fazer com cada uma das contas, né? Uma última pergunta bem rápida, que a gente já tem que ir para o intervalo. É o fim das maquininhas, o Pix? Não, é complemento e até porque, de novo, o Brasil é muito grande e existem regiões do Brasil que estão muito menos desenvolvidas do que aquelas que nós vivemos aqui. Então, quer dizer que é uma evolução, a pessoa vai fazer pelo celular, eu vou digitar aqui pelo aplicativo do banco, vamos supor que eu estou fazendo um pagamento para o senhor. Eu digito o seu Pix e cai na sua conta? Exatamente, é bem simples. Bem simples, você entra na conta do banco, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, quando você entrar no seu aplicativo, seja do Internet Banking normal ou do Caixa Tem, você já tem o Pix e você já consegue fazer toda a transferência imediatamente. É autoexplicativo. Do mesmo modo do auxílio emergencial, que no começo as pessoas tinham algum tipo de dúvida e muito rapidamente já conseguiam realizar, a minha sugestão, inclusive, pode ir da Caixa Econômica Federal, a gente explica, mas é extremamente simples. Qualquer pessoa vai conseguir fazer essa transferência. É seguro o sistema? É tão seguro quanto qualquer outro sistema, porque, na verdade, esse sistema utiliza os sistemas dos bancos tradicionais, porque eventuais problemas são exatamente na identificação do cliente. Mas é seguro, é ágil e eu não tenho dúvida que vai ser utilizado maciçamente. O JR Entrevista faz agora uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar sobre o aumento no financiamento de imóveis pela Caixa em plena pandemia. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães. Vamos falar um pouquinho sobre uma viagem presidencial ao Pará. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar vocês da Caixa nesse evento. O que vocês vão fazer lá? Qual que vai ser a programação? O presidente vai ao Brasil inteiro, muito ao norte, nordeste também. Nós vamos todo fim de semana, já foram 75. E há algum tempo atrás a gente conversou na ilha de Marajó. Nós temos um barco da Caixa Econômica Federal que faz pagamentos pela ilha de Marajó em vários povoados. E um segundo barco que vai pela região amazônica, ou seja, do estado do Amazonas. Então, nós teremos um evento, serão uma série de eventos, vão outros ministros, mas nós temos exatamente
uma demonstração para o presidente da República do pagamento do auxílio, do pagamento de benefícios sociais em uma parte da região brasileira, do Brasil, que normalmente não é visitada, que normalmente estava esquecida. Tem que chegar de barco, né? Tem que chegar de barco. Ou avião. Avião é muito raro, a maioria das pessoas vai de barco, e é uma viagem, se eu não me engano, de 12 horas de Belém até Breves. Então, o que é importante é esse sistema de bancarização e de programas sociais que a Caixa faz, também via barcos. Este aqui, que está no Pará, vai receber o presidente para demonstrar o serviço que a Caixa faz social e, em especial, o do auxílio. Por quê? Porque uma parte relevante, mais de 30% da economia da região, está sendo ampliada pelo auxílio emergencial. Presidente, quando a Caixa chega a esses locais tão longínquos, né, e de difícil acesso e tal, como que é a receptividade dessas pessoas ao falar assim, cara, eu tenho um cartão agora, eu posso acessar pelo celular, enfim, como que muda a vida? Muda. Mudou a minha vida. Esses 2 anos mudaram a minha vida. E ir pelo Brasil, em especial no interior do Norte e do Nordeste, nas regiões mais humildes, você vai entender como que efetivamente a Caixa é fundamental, porque nós pagamos todos os tipos de auxílios e benefícios sociais. Muitas vezes, a única maneira de ter um crédito é via Caixa Econômica Federal, e eu não estou falando só do imobiliário, que muitas vezes também é o Minha Casa Minha Vida, mas um crédito normal. E mais do que isso, na região amazônica de Marajó, os barcos eles vão além, porque Breves é uma cidade maior. Mas nós normalmente fazemos paradas em mais 8 povoados, então o barco fica normalmente 20 dias viajando em cada etapa. Então, Breves é uma cidade já, mas você tem povoados, muitas vezes até a conexão com a parte indígena é realizada pela Caixa. Presidente, a gente está chegando aí na parte final do programa e eu gostaria de falar sobre a influência da taxa Selic. Nós estamos aí com a menor taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros de 2% ao ano. A influência dessa taxa na questão do financiamento imobiliário. Como que vocês têm acompanhado isso? Nós reduzimos muito todas as taxas, as linhas de crédito da Caixa Econômica Federal. A mais emblemática é do cheque especial, que estava em 14% ao mês, quando nós assumimos, e hoje começa a partir de 1,8% ao mês. Quanto maior o relacionamento, menor a taxa. No crédito imobiliário aconteceu a mesma coisa. A gente tinha TR mais 10%, e hoje a menor taxa está em TR mais 6,5%. Além disso, nós oferecemos, ligado à inflação, ao IPCA, e taxa pré. O que a gente percebe? A inflação baixa leva uma taxa de juros baixa, Selic, porque existe uma expectativa de contenção de gastos do governo. Então, esta relação permite que nós tenhamos reduzido todas as taxas de crédito da Caixa. Por quê? Um crédito imobiliário é um crédito de até 35 anos. Então, se não houver uma expectativa de estabilidade econômica, eu não posso realizar um crédito de até 35 anos com taxas muito baixas. Presidente, o senhor falou de crédito imobiliário e a gente tem um dado interessante, né? Houve um crescimento do financiamento patrocinado pela Caixa de 21%, comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado. Tivemos pandemia, né? O que o senhor deve, como relacionar esse crescimento? A Caixa tem esse papel econômico e social. O coração da Caixa, do ponto de vista de crédito, é o imobiliário. Quando nós assumimos, a Caixa estava em 4º lugar no crédito imobiliário fora do Minha Casa Minha Vida. 4º. Hoje nós somos maiores do que todos os outros juntos. Temos mais de 50%. Por quê? Na pandemia, nós criamos uma série de benefícios. Poder pagar com 6 meses de carência.
ter uma série de flexibilizações e pausas que permitiu que continuasse tendo as vendas e as pessoas percebessem que elas estavam no melhor dos mundos. Qual era? Do ponto de vista financeiro do crédito. Uma pandemia gravíssima, mas do ponto de vista de comprar um apartamento, você tinha preço baixo, por causa da crise, e um potencial de financiamento que não só se manteve, mas se criou 6 meses de carência. Então, o que nós vimos? Uma demanda por crédito imobiliário muito grande. Logo, isso explica e nós continuamos com esse financiamento. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Bom, senhor Pedro Guimarães, muito obrigado pela presença aqui no JR Entrevista. Alessandro, a gente fica por aqui. Até uma próxima.